Hoje nós estamos encerrando a série O Discípulo de Jesus. Foram 5 mensagens que falaram fortemente ao nosso coração. Manu, por favor, coloca para a gente a timeline aí, com todas as ministrações. Sabe aquele dia que você está assim com tempo livre em casa? É raro acontecer comigo, não sei com você, mas tem aquele dia que você está lá assim, ó, hoje eu não tenho nada para fazer. Aí você fica lá, entra no Netflix, que eu vou ver essa série aqui que lançou agora. Será que eu vou assistir essa aqui de novo? Vai lá na Amazon, vai não sei aonde e tal, vai no YouTube. Vou te dar uma dica. Maratona essas séries nossas aqui, ó. Vai lá e assiste tudo de novo, assiste a de José, assiste uma série que fala contigo. Você vai ser muito edificado em nome de Jesus, amém? Então, ó, nós já falamos aqui em todas as semanas que o discípulo de Jesus, ele se rende a Deus. Depois a gente falou que o discípulo de Jesus, ele vive em santidade. O discípulo de Jesus conhece a si mesmo. O discípulo de Jesus serve com excelência. E hoje é a última palavra. O discípulo de Jesus vive em amor, amém? Isso é uma oportunidade linda que nós temos de crescermos no Senhor. Bom, se nós pudéssemos definir em uma frase qual é o propósito da igreja na terra, por que a igreja está na terra? Nós podemos resumir isso naquilo que Jesus falou com os seus discípulos, principalmente Mateus 28, 19, Jesus disse, fazei discípulos, amém? O grande mandamento, a grande função da igreja na terra é fazer discípulos. Nós alcançarmos pessoas com o amor que nos alcançou, nós repartirmos com pessoas aquilo que chegou até nós. A graça do Evangelho é esta: receber, celebrar e repartir, amém? Durante o seu tempo de vida na terra, Jesus ensinou pessoas, Jesus curou os doentes, Ele deu de comer aos famintos, expulsou demônios, Jesus abençoou muita gente. Mas o grande foco do ministério de Jesus, que durou 3 anos, foi fazer discípulos. Jesus não gastava a maior parte do seu tempo com a multidão. Jesus gastou a maior parte do seu tempo com os 12 que Ele chamou, depois com os 70 ou 72, e por isso que o Evangelho chegou até nós hoje. Se nós podemos ter uma Bíblia traduzida como essa, de forma fiel, se as palavras de Jesus chegaram até nós hoje, é porque esses discípulos fizeram o trabalho certinho que deveria ser feito. E eu e você, agora é a nossa hora. Chegou a nossa oportunidade de também fazermos discípulos. Essa é a nossa missão. É o que a nossa comunidade tem se empenhado nos últimos anos, fazermos discípulos, transformar pessoas comuns em discípulos extraordinários de Jesus. Por isso nós temos aqui várias ferramentas de discipulado coletivo. Nós estamos agora implementando ferramentas de discipulado pessoal. Logo vai chegar para você aí um convite de algum homem, para você caminhar mais junto. Logo vai chegar para você, mulher, um convite de uma outra mulher, para você andar mais perto. Logo você vai ser convidado a participar de um GCT. O que é GCT, pastor? É um grupo Céu na Terra. São grupos, nós já temos 29 GCTs que estão se reunindo em casas. Gente, como é precioso, como é gostoso a gente poder sentar ali numa roda, compartilhar a Bíblia, conhecer melhor uns aos outros, ter um momento de partilha, abrir o coração. Pastor, eu estou me sentindo excluído, porque isso não chegou em... Não é exclusão. Nós estamos fazendo de forma orgânica, de forma saudável, está crescendo devagar. Tinha um pastor que nós caminhamos com ele, e ele falava assim, o que nasce grande é monstro. E eu concordo, né? Não, tudo que nasce de repente, nasceu esses dias, já está gigante. Não tem estrutura. Não tem. O normal é nascer pequeno e ir crescendo. Essa é a ordem natural. Então nós estamos fazendo algo assim bem saudável, bem pautado na Bíblia. Logo vai chegar até você. E quando chegar, pegue isso de coração, valorize, se envolva. Nós vamos crescer muito, nos tornando discípulos de Jesus e também fazendo discípulos, amém? Então durante a série nós aprendemos sobre a forma de Jesus, sobre o que Ele tem para a nossa vida, para com Deus, sobre o que Ele tem para a nossa vida, para com o mundo, amém? Por exemplo, no nosso relacionamento para com Deus, que foi a primeira palavra, nós entendemos que o discípulo se rende, ele vive uma vida de rendição. No relacionamento com o mundo pecaminoso, né? Quando a gente fala mundo aqui, a gente está falando de pecado, o discípulo vive em santidade, separação. No relacionamento consigo mesmo,
o discípulo conhece a si mesmo. E no relacionamento com os outros cristãos, o discípulo serve com excelência. E hoje, na última palavra, como que a gente, como cristão, se relaciona com o não cristão, com quem está no mundo, como a gente diz assim, o não salvo, a gente vive em amor. Então a palavra de hoje é sobre isso. O tema da palavra é: o discípulo de Jesus vive sobrenaturalmente em amor. Mas preste atenção, tem, Manu, o tema da palavra aí no telão? Olha só, o discípulo de Jesus, ele vive em amor, mas precisa ser um amor sobrenatural. Diga comigo, um amor sobrenatural. Por quê? Porque você vai entender daqui a pouquinho o quanto é necessário isso. Vamos ler o texto base de hoje, Romanos capítulo 12, do verso 14 ao 21. Se você quiser abrir tua Bíblia, nós vamos projetar também. Romanos capítulo 12, verso 14, Paulo disse assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, mas não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ah, que bom, pastor, tomara que ele queime o cérebro. Não, você vai entender, não é isso. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o... vamos orar, porque essa palavra hoje a gente vai precisar de uma ação sobrenatural do Espírito aqui, para a gente receber tudo que Deus tem para nós. Só pela leitura do texto já deu para você sentir um pouquinho. Tem uns que já estão até meio tortos assim na cadeira. Fala: pastor, vamos orar. Papai, obrigado por essa noite. Fale conosco pela tua palavra, que ela possa vir como uma espada de 2 gumes, ó Deus, que possa trazer edificação, discernimento, crescimento, que possamos ser edificados em Ti. Assim oramos com fé. Você pode dizer amém? Bom, nós somos chamados como pastores dessa geração. Não, pastor, você está enganado, eu não sou pastor não, pastor é você. Eu sou empresário, eu sou cabeleireiro, eu sou isso e tal. Preste atenção, se você é um cristão verdadeiro, você foi chamado para pastorear o local que você está inserido. Se você tem um salão de beleza que 50 ou 100 pessoas frequentam por mês lá, ou por semana o teu salão, você é o pastor ou a pastora dessas pessoas. Afinal de contas, elas sabem que você é um cristão, e se elas precisarem de um problema, elas vão abrir o coração com você. Não é assim que acontece? Você está lá na tua sala de aula, por exemplo, adolescente, você estuda com mais 30 adolescentes. Quando um deles passa por uma luta, o pai brigou, minha mãe vai separar, meu pai, não sei o que e tal, eles chegam e contam para você. O que é isso? É Deus te dando a oportunidade de pastorear aqueles colegas de escola. É assim no teu trabalho, no órgão público que você está. Nós somos pastores das pessoas no qual Deus nos confiou. Então nós vamos conseguir fazer isso, trazermos esse ensino, essa verdade, através do grande sobrenatural amor de Jesus. Você saberia responder qual é a diferença entre um cristão e um religioso de outras religiões? Talvez a gente poderia dizer assim: a diferença do cristão é que o cristão, o Senhor dele é Cristo. Amém, é uma boa diferença. Talvez alguém diria: a diferença do cristão verdadeiro para as outras religiões são os milagres. Também é uma boa, mas milagres acontecem em outros lugares também. E talvez alguém diga: não, pastor, a grande diferença é o Espírito de Deus em nós. Sim, essa também é uma boa, uma bênção que nós temos. Só que o próprio Jesus, ele definiu como marca de um verdadeiro cristão extraordinário, como um verdadeiro discípulo dele, algo um pouco mais forte, que está registrado em Mateus capítulo 5, verso 44.
Jesus disse assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Meu Deus, vamos ler isso juntos? 1, 2, 3. Não, peraí. Você está falando uma descrença, que você, pastor, eu não quero nem ler isso aí. Amar os inimigos, gente, é Bíblia, a gente precisa amar a Bíblia inteira. Tem partes que são mais difíceis para a gente praticar, essa de hoje é uma, mas eu queria te convidar para ler com fé, mesmo que você não está conseguindo viver isso ainda. Vamos lá? Até o final Deus vai falar forte ao nosso coração e nós vamos sair daqui amando todo mundo. Quem é bolsonarista vai amar o Lula, quem é esquerdista vai amar o Bolsonaro. Toquei num negócio difícil, né, agora? Será que a Bíblia exclui essas coisas, gente? Hein? Então vamos lá, 1, 2, 3. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem. Pastor, eu até amo, mas eu estou orando para que Deus... Isso é amor, gente. Então hoje nós vamos aprender aqui algumas coisas muito fortes, porque Jesus completa o texto. Leia comigo o verso 45, põe aí para nós, Manu, por favor. Jesus disse assim, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Então, se vocês amarem aqueles que já correspondem a isso, não é grandes coisas. Então, nós somos desafiados a amar aqueles que nos odeiam e aqueles que nos perseguem. A forma como nós lidamos com o mal que recebemos é o que nos diferencia como cristãos, seguidores de Cristo, para os outros religiosos. Você não vai ouvir isso aqui em nenhuma outra religião, de verdade não. Tem gente que fala da boca para fora, que vive amor e tal, mas é só através de Cristo que nós podemos viver esse amor verdadeiro. Aí, o que Jesus falou para nós aqui em Mateus 5, Paulo vai esmiuçar lá em Romanos 12. A fala de Jesus sobre o nosso amor com os inimigos, sobre quem persegue, Paulo vai trazer para nós aqui uma forma prática de nós aplicarmos no dia a dia, por isso que nós lemos Romanos 12 aqui. Então, quando ele fala a expressão abençoar quem te persegue, abençoar os inimigos, essa palavra quer dizer desejar o bem a alguém. Você consegue entender que nós somos chamados para desejar o bem para as pessoas que mais nos machucaram na vida? Não é fácil isso, gente. Nós fomos chamados para agirmos como cristãos que não querem o mal, mesmo de alguém que nos feriu. Aí talvez você está pensando aí, pastor, isso é muito difícil para mim. Deixa eu te dar uma notícia, não é difícil, é impossível. Pela nossa força, nós nunca vamos conseguir viver isso. É por isso que a palavra é o amor sobrenatural de Jesus. Tem que ser o amor dele, gente, porque o nosso não dá. Quem assume aí que não dá, já tentou, já? Só eu, mas alguns, outros nem tentaram, por isso que não levantaram a mão. Então, como é que a gente vai aprender a viver esse amor? Vou te dar alguns pontos aqui, segundo Romanos 12. Primeiro ponto, para ser um discípulo que vive em amor sobrenatural, decida perdoar quem o feriu. Alguém aqui já foi ferido por alguém? Só uma pessoa aqui do meu lado, o resto tudo está... Uns estão tão feridos que nem deram conta de falar. Romanos 12, 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe e não amaldiçoe. Igreja, a primeira coisa que eu tenho que fazer para viver um amor que vem do céu para a terra é perdoar quem me fez o mal, perdoar quem me feriu. E liberar perdão não é simplesmente um passe de mágica. Paulo expõe aqui essa verdade a nos ensinar que nós devemos abençoar quem me persegue, é liberar palavras boas e não palavras malditas. Isso aqui fala de liberar perdão, isso aqui fala de querer que a outra pessoa esteja bem. E o principal exemplo de perdão na Bíblia é o próprio Jesus.
Por quê? Porque ele está lá sendo crucificado, ele está pregado numa cruz como aquela, despido, humilhado, cravos nas mãos, cravos nos pés. O Rei dos Reis recebe uma coroa de espinhos que fura sua fronte, o machuca, e Jesus está ali na cruz, prestes a morrer. O que ele diz? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Você consegue se imaginar neste lugar, no momento da morte, da sua maior dor, os assassinos estão ali na sua frente, e desejar que eles não sejam culpados, porque você deseja amar mais do que vingança. Foi assim com Jesus. E quando você achar que alguém não merece perdão, e por isso a gente não vai praticar, você se lembre que nós também não merecíamos. O que merecíamos era a morte, éramos pecadores, mas Jesus nos deu a vida. Nós acabamos de cantar várias canções a respeito disso, a graça nos alcançou. Então eu quero te falar rapidamente 3 aspectos importantes sobre o perdão. Primeiro, o perdão é uma escolha. O primeiro passo para a liberação do perdão é você escolher verdadeiramente perdoar. A pessoa pediu perdão? Não. Ela se arrependeu? Não. Ela mudou do que ela fez comigo? Não. Mas pronto, eu decido perdoar. Não importa o que ela vai fazer com isso. Não importa se ela merece isso. Não importa se ela falou comigo sobre isso, eu decido, porque o perdão fala muito mais sobre a minha vida do que sobre a vida do outro. Eu me liberto de amarras, e você então escolhe também por libertar aquela pessoa do seu julgamento. Então o perdão é uma escolha. Segundo, o perdão é um processo, não é algo assim que vai, pim, falei, te perdoo, acabou, não senti mais dor, não senti mais nada. Alguém aqui já viu o filme A Cabana? Deixa eu ver, dá um sinal com a mão quem já assistiu. Olha, muita gente já assistiu. Deixa eu aconselhar para você que não viu. Assista esse filme. Melhor ainda, compra o livro, porque o livro é melhor do que o filme. Lê o livro primeiro e depois assiste o filme. No filme A Cabana, você vai ver lá que o personagem principal, ele tem uma mágoa muito grande do seu pai. E ele está ali no momento com Deus, e Deus o convoca, né? Insiste ali para que ele libere perdão para o pai. E aí no momento que ele está lá e com muita dificuldade, ele fala, eu te perdoo, pai. Aí ele até solta uma borboletinha, uma joaninha que estava na mão dele, a joaninha voa, como se houvesse algo espiritual acontecendo ali. Aí quando ele acaba de falar, eu te perdoo, ele olha para Deus e fala assim, mas eu ainda estou com raiva dele. E Deus falou, está tudo certo, é um processo. Você vai precisar fazer isso várias vezes até que você se sinta melhor. Então é assim que acontece com o perdão. A gente vai dizendo, eu perdoo, eu perdoo. Por isso que Jesus falou que é 70 vezes 7. Nós somos chamados para orar ativamente pelas pessoas que nos fizeram mal, e não orar para elas se lascarem, para elas pagarem diante de Deus. Não, não. É orar para que elas recebam o bem, para que elas se convertam, para que elas possam mudar de vida. E não desejar a queda dessa pessoa. E outra coisa do perdão, o perdão é uma cura. Essa é a etapa final do processo. Quando você está vivendo já a cura do perdão, você é capaz não apenas de desejar o bem para quem te fez o mal, mas também você é capaz de se alegrar com algo bom que aconteceu com aquela pessoa. Ah não, pastor, aí não. Aí não, a pessoa me fez o mal, eu até perdoei, eu até orei por ela para ela seguir a vida, mas nós temos um problema que é intrínseco nosso, da nossa humanidade caída. Quando alguém nos fez o mal, e a gente fica sabendo depois de um tempo que essa pessoa se lascou com um negócio, como que a gente fica, gente? Me ajuda aí, crente. Eu estou vendo pela risadinha de vocês assim, só a metade. Toma. Plantou, colheu. A gente usa até Bíblia para fazer isso. Eu sabia que ela ia pagar. Eu sabia que Deus não falha. Gente. Não. Isso aí o coração ainda está magoado. O coração ainda está ferido. Quando a gente está curado de verdade, você fica sabendo que alguém te fez um mal terrível, mas lá na frente essa pessoa passou por uma coisa boa. Aí você fala assim, glória a Deus por isso. Lembra que eu falei que não era difícil, era impossível? É só pelo Espírito de Deus, gente, para nós vivermos isso.
Porque a gente fica mesmo com aquela alegriazinha assim, ó. Toma, miserável, agora você vai sentindo, você fica na pele o que você fez comigo. Ei, a gente quer uma justiça. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse tipo de justiça. Mas então, que nós possamos orar por quem nos fez o mal, querer o bem dessa pessoa, e quando o bem acontecer, a gente se alegrar. Por quê? Acabou, gente, passou, você está bem, você liberou perdão, Deus está te levando para lugares novos, para receber coisas novas de Deus, e a pessoa também. Talvez ela errou com você, porque, sabe, os seres humanos falham mesmo. Então, qual vai ser a nossa decisão? Perdoar ou reter? Segundo ponto, para viver um amor sobrenatural. Decida viver novos começos. Diga comigo, viver novos começos. Romanos 12:15, Paulo diz assim, ó, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Chorar com quem chora não é difícil, né? Você sabia que existe uma profissão, hoje não é mais tão usada, que são das carpideiras? As carpideiras são mulheres contratadas para ir em velório, porque tem gente que é tão ruim, que quando ele morre não tem ninguém nem para chorar no velório dele. Talvez você conheça alguém assim, disfarça, se estiver perto, até o fim do culto essa pessoa muda. Mas tem, as carpideiras iam para os velórios antigos, e elas chegavam lá, ninguém chorando, elas ficavam... Gente, 2 minutos perto de alguém chorando, você está chorando também. Aquelas mulheres eram contratadas para fazer todo mundo no velório chorar. Então, chorar e sofrer com quem está sofrendo não é difícil. Mas se alegrar com quem se alegra, Tem gente que quando você passa por uma luta que você posta lá no teu Muro das Lamentações, que é o Instagram, ou no Muro das Lamentações, que é o Facebook, ou o Twitter, ou sei lá, onde você usa, aí alguém vê lá e fala assim, nossa fulano, como eu estou contigo nesse momento de luta, por dentro ele está achando o máximo. Tem gente de todo tipo, gente. Então chorar com quem chora não é tão difícil, mas quando chega uma bênção, quando a coisa vira, quando um milagre aparece, aí não é todo mundo que consegue. Então nós precisamos viver novos começos. Sabe, queridos, quando você escolhe fazer isso, responder o mal com o bem, quando você escolhe amar pessoas que te prejudicaram, algo acontece dentro de você, a graça de Deus trabalha através de você, e as pessoas vão experimentar esse ato de misericórdia, e elas vão começar a notar que Jesus é real, que Jesus existe, que mudança está acontecendo, que o novo chegou, uma página nova aconteceu, novos começos. O que Paulo nos ensina aqui, é que nós não devemos apenas perdoar, mas nós devemos olhar para os nossos ofensores, como quem eles são. Quem eles são, gente? Humanos caídos, que precisam da misericórdia de Deus, pessoas que cometem erros, pessoas que são falhas, pessoas que precisam desesperadamente do amor de Jesus. Sabe qual é um problema que nós temos como igreja? Porque nós cristãos estamos esperando que as pessoas do mundo lá fora, e essa palavra é sobre o nosso relacionamento de cristão com quem é do mundo, ok? Nós estamos esperando que o ímpio que está lá fora venha agir de forma correta. Eles não vão agir de forma correta, eles estão mergulhados no pecado, as ideias, os pensamentos e as atitudes deles estão corrompidas por Satanás que está agindo. A Bíblia diz que o mundo jaz, morre no maligno, o mundo está mergulhado nisso. Então não se decepcione quando as pessoas do mundo praticarem mundanismo. Nós como igreja é que precisamos praticar o que é luz. Pastor, eu fico assustado porque quando eu entro no Instagram, num raio mortal, num raio que eu parta, num mais não sei o que, eu fico vendo tanta tragédia, o ser humano é muito mal. Sim, o ser humano sem Deus é mal, e talvez você foi vítima já de uma maldade de alguém, e você está aí ainda a ferro e fogo levando isso. Ei, eu quero te dizer, essa pessoa carece da graça e da misericórdia de Deus. Agora, se eu e você que conhecemos a palavra, virarmos o nosso rosto para essas pessoas e desejarmos que elas morram, pereçam e paguem, qual é o amor que vai alcançá-las, gente? Elas já estão submergidas na maldade do mundo. Nós é que carregamos o verdadeiro amor, nós é que nos encontramos com Cristo, nós é que tivemos as nossas vidas transformadas, não eles. Eles ainda terão.
Quem se lembra aí, antes de conhecer Jesus, a peça rara que você era? Quem era uma peça rara aqui antes de Jesus? Meu Deus, vocês são muito santos, gente. Eu vi umas 5 mãos levantadas só. Vocês podiam pegar o microfone aqui e continuar pregando no meu lugar, por favor? Eu e mais uns 5 só aqui, essa comunidade é extraordinária, não valíamos nada antes de Jesus. Mas Ele nos alcançou, amém ou não, gente? E por que Ele não pode alcançar o outro? Não, pastor, não. Aquele lá não merece. E nós merecíamos? Também não. Então, que o amor que me alcançou possa alcançar a outros. Eu posso ouvir um amém, igreja? Então, isso talvez vai causar muita decepção, se você ficar esperando que o mundo pratique Bíblia. Não. As pessoas lá fora não. Pastor, mas a pessoa do meu trabalho do nada me traiu. É o que ela tem. É o que ela carrega. Você que não pode fazer isso, você que não pode agir com desamor, eu e você que não podemos pagar o mal com o mal. Pastor, mas a pessoa, eu fiz tudo de bom para ela e ela só machucou meu coração. É a natureza que ela está inserida. Eu e você precisamos agir diferente. Nós somos um canal da presença de Deus chegar na vida dessas pessoas. Nós somos aqueles no qual Deus vai trazer a sua luz. Daqui a pouco a gente vai cantar isso, e essa luz vai brilhar e vai iluminar as trevas que estão nessas vidas, amém? É claro, preste atenção, antes de terminar esse tópico, eu preciso te dizer que existem relacionamentos que não é sábio que você se aproxime novamente dessa pessoa, como por exemplo, um caso de opressão, de violência, talvez você foi molestada, e isso você já se casou, constituiu uma família. Então eu não estou dizendo aqui que você precisa reconectar com essa pessoa, viver isso, não, tem coisa que virou a página, vida que segue, a pessoa está para lá, você está para cá, mas no nosso coração, essa pessoa precisa estar livre, liberada. Você não pode ter nenhuma mágoa, nada no teu coração, perdão liberado, porque como discípulos de Cristo, nós podemos orar pelas pessoas que nos machucaram, e pedir que elas se encontrem com Jesus. Essa é uma oração muito boa. Pastor, alguém me fez um mal muito grande, sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer para essa pessoa? Dobrar o teu joelho e orar para que ela se encontre com Jesus, e aí ela vai parar de fazer o mal. Nós temos, eu nem vou entrar nesse método porque ele é tão polêmico, mas nós temos, por exemplo, um método de carceragem no nosso país, e não é só aqui, tem em vários lugares, que é totalmente ineficaz. Uma pessoa que a gente diz assim, ela vai ser presa para pagar pelos seus erros, quase todos saem de lá muito piores do que entraram. Por quê? Porque no nosso coração, nós estamos querendo pagar o mal com o mal. Claro que isso é um tema muito amplo, e eu não quero aqui ser ingênuo também, de que nós temos que pegar assassinos, criminosos, e não é isso. Mas no nosso coração, qual é o desejo que nós temos com alguém que está fazendo o mal? Que essa pessoa sofra o mal também? Beleza, aí é um círculo vicioso, não tem transformação. Aí é mal gerando mal, é dor gerando dor, é morte gerando morte. E aí? E o diabo reina. Isso precisa ser interrompido, e vai ser interrompido na nossa vida, porque nós carregamos a essência de Cristo. Posso ouvir um amém? Como cristãos, nós precisamos desejar que Deus abençoe essa pessoa com tudo de bom que Ele tem, e se for apropriado, se couber, nós precisamos trabalhar pela reconciliação, amém? Esse ponto é delicado. Eu acho que quase todo mundo tem uma listinha de pessoas que talvez você pense assim, esses aqui, se eu pudesse, eu não queria conviver mais. Mais alguém? Só eu? Não, eu vou largar o microfone. Eu tenho uma listinha pequena, mas no meu coração de algumas pessoas que eu penso assim, Jesus, se eu pudesse eu não queria conviver, mas não. Conviver assim, sabe, de ir na casa, de estar perto. Pastor, você não podia estar pregando essa palavra então? Não, pastor, você é um hipócrita, você é um falso. Deixa eu te explicar, antes de você me julgar. Quando eu penso nessa listinha que eu tenho no meu coração, eu fico mais tranquilo, porque o amor de Jesus me transformou ao ponto de que
Por mais que algumas pessoas eu não ame dizer assim, vamos sair para jantar e tal. Não, mas eu estou falando isso para vocês porque eu já sondei e deixei o Espírito Santo sondar, ok? Se qualquer uma dessas pessoas me procurar a qualquer momento, precisando de ajuda, de amor e de misericórdia, eu não negaria jamais. Então eu fiquei em paz. Porque eu falei, Deus, eu não tenho ódio, não tenho raiva, não tenho... Tem coisa que a página vira, tem estações que mudam, tem pessoas que vão para um outro lugar e caminham de uma outra forma, e está tudo certo. Agora, o que a gente não pode é ficar com o coração pesado. Não liberar perdão é beber veneno, achando que a outra pessoa vai morrer. Não, quem morre é só quem bebe. Então, quem é curado pelo amor sobrenatural de Deus, também pode inspirar outros por esse amor. Terceiro ponto, para viver esse amor sobrenatural, mantenha o coração humilde. Põe a mão assim, ó, e diga, coração humilde. Vamos ver o que Paulo falou em Romanos 12:16? Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Por que a gente vai falar de humildade agora aqui? Porque Paulo nos alerta que o orgulho, ele pode surgir nos nossos corações, acreditando que quando a gente age dessa forma, por exemplo, eu perdoei quem me fez o mal, às vezes eu posso achar que eu sou melhor do que aquela pessoa. E a soberba vai começar a vir no meu coração. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e eu não vou dizer quem é, para não expor, mas essa pessoa tinha tido um problema com uma mulher. E eu disse assim, minha sogra, a senhora perdoa... escapou. Um beijo, minha sogra, eu sempre deixo escapar aqui. Mas aí eu falei assim, minha sogra, a senhora perdoa essa mulher? Ela falou assim, é claro que eu perdoei aquela desgraçada. Eu falei, meu Deus, minha sogra, que perdão maravilhoso é esse? E nós rimos ali, minha sogra, quem conhece, ela é muito espontânea, né, e tal, e ela perdoa mesmo, o coração escapou ali, um jeito dela. Mas, isso não é a posição dela, minha sogra é uma pessoa muito humilde. Mas tem gente que ele pensa literalmente assim, perdoei aquele miserável, e agora eu estou por cima da carniça. Gente que está por cima da carniça é urubu, é flamenguista, é só essas coisas, né? Não, nós não somos soberbos. Se eu perdoei, é porque o amor de Jesus tocou minha vida e transformou meu ser. Eu não tenho méritos nisso. Se eu resolvi amar, é porque Jesus me amou primeiro. Se eu agi com graça, é porque a graça me alcançou primeiro. Eu não tenho mérito nisso. Lembra? Sabe qual é o meu desejo? Que essa pessoa pague, mas não. Então, gente, nós precisamos aprender com Jesus, porque Ele disse, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus, quando veio para a terra, o Deus em forma de homem, Ele não falou assim, ó, pecadores, miseráveis, imundos, eu vim aqui para salvar vocês, cambada de lixo, se arrependam. Não, Ele veio humilde, Deus na terra lavando os pés de pecadores, Deus insistindo com pecadores que o abandonaram, como Pedro. Jesus investiu 3 anos da vida dele. Quando Jesus mais precisou, ele falou que nem conhecia Jesus. E aí Jesus morre, ressuscita. O Pedro, que foi tirado da pescaria para virar apóstolo, volta para a pescaria. Final do Evangelho de João, leia lá. Pedro está lá de novo pescando. O que Jesus faz? Gente, Jesus poderia ter dito assim, ó, eu tentei de tudo com esse cara, mas vocês, Pai, o Senhor é prova, Ele me negou, Ele me abandonou, agora se vira. Não, a Bíblia diz que Jesus vai atrás de Pedro, e Ele fala, Pedro, você me ama? Por 3 vezes Ele questiona, e Pedro é transformado. Dali ele se torna o grande apóstolo. Existem catedrais no mundo inteiro com o nome de Pedro. Então, se Jesus não se deu o luxo de excluir pessoas da lista dele, por que eu e você achamos que temos esse direito? Por que eu e você achamos que podemos ser soberbos e melhores do que alguém, ao ponto de dizer, essa pessoa não merece? Não, não. Quem ama com o amor de Jesus é humilde, se curva, abençoa outras vidas. Quem me entende, diga amém. Eu quero viver isso. Se você quer também, dá um glória aí. Pastor, mas é muito difícil. Não é difícil não, lembra, é impossível. Se não for por Jesus,
é impossível. Amém? Quarto e penúltimo ponto para viver um amor sobrenatural: submeta-se à justiça de Deus. Esse ponto aqui é forte. Lê comigo Romanos 12, 19. Paulo fala: amados. Primeiro ele lembra quem nós somos, tá? Nós somos o que, igreja? Deus nos amou. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nunca se vingar, gente. Vamos abrir um confessionário gigante aqui. Essa parte aqui é difícil, porque tem gente que pega esse texto e ainda fala assim, ó: nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Ai, que bom, porque Deus vai matar assim, ó, vai matar assim, ó, para não sobrar nada. Não, gente, você já está querendo vingança, você já está querendo agir com as próprias mãos. Nós, como humanos caídos, nós somos incapazes de amar dessa forma. Por quê? Porque nós somos egoístas, mesquinhos, nós somos centrados em nós mesmos. Então, quando alguém nos causa o mal, nós desejamos o mal também para essa pessoa, nós projetamos até vingança. Ah, se eu puder. Isaías capítulo 64, verso 6, não tem esse texto para projetar, mas eu quero te dizer o que Isaías fala que é a nossa justiça lá. Ele fala assim, ó: nós somos como o impuro, todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundície. Sabe o que é trapo imundo? É aquele paninho que você tem na tua casa lá, que quando o cachorro vomita, você vai lá e limpa o vômito do cachorro. Quando o cachorro faz cocô, você limpa o cocô. Quando você vai lá naquele ralo todo sujo, né, de lixo e tal, é aquele paninho imundo. Quem tem um paninho de imundícia assim na sua casa? Vocês não têm não, gente? Tem que ter, gente. Esse paninho não é o mesmo que você limpa a TV. Você sabe que lá em casa nós estamos sem a Rosana desde sexta, foi para a conferência, né? Está desse jeito. Se deixar, os meninos estão indo enxugar prato com o paninho de imundícia. Não, não. Esse paninho é só para o cocô do cachorro, tem bactéria, tem tudo que é lixo ali. Então toda casa precisa ter um paninho que você usa para imundícia. O que a palavra de Deus, Isaías está falando aqui, que a nossa justiça, preste atenção nisso, o que nós achamos que é justo e que tem que acontecer, é um pano desses diante de Deus. É um trapo imundo. Não funciona. Nada que eu e você possamos achar que é correto. Não, pastor, mas essa pessoa, ela merece, é isso. Imundície. Pano sujo. Pastor, mas não faz sentido, pastor. A Bíblia diz que o que a gente planta, a gente colhe. A gente quer usar a Bíblia para justificar a nossa imundície. Não. É a justiça de Deus que vai prevalecer. É Ele quem sabe o que tem que acontecer, gente. Se nós julgarmos de acordo com a justiça humana, nós estamos usando uma vara para medir que ela está mergulhada no ódio, na raiva do pecado. Sabe, Deus é que vê tudo e não nós. Deus é que conhece as intenções do coração e não nós. Portanto, nós somos completamente dependentes do Senhor para desfrutar a verdadeira justiça. Pastor, mas fulano agiu assim, ele merece isso. Não sou eu que determino o que uma pessoa que errou merece. Não sou eu que acho, porque eu não estou no coração daquela pessoa. Sabe o que a gente pode julgar? As coisas externas que a gente vê. Ah, mas fulano fez isso, pastor. Tá, mas você não sabe o que levou essa pessoa a fazer isso. Você não está dentro da cabeça dela. Deus sim. Então é por isso que às vezes a gente vê alguém fazendo um erro, e passa um tempo depois, Deus derrama graça sobre aquela pessoa, e essa pessoa está vivendo algo muito bom, e alguém de fora vai dizer assim, mas como? É a justiça de Deus. Ele olha para o coração, Deus não olha para as mãos. É por isso que quando Adão peca lá no jardim, Deus não chega falando assim, Adão, o que você fez? Não, volta lá no texto, Deus chega e fala assim, Adão, onde você está? Porque o que importa para Deus é a posição do nosso coração, mais do que os atos das nossas mãos. Tem gente que está fazendo um monte de coisa boa, mas o coração está errado, não serve para Deus. E tem gente que às vezes até erra com as mãos, mas o coração está buscando, Deus, eu quero acertar. Deus está vendo,
Por isso eu e você não temos que determinar nada, o que é justo, o que não é justo, o que tem que acontecer, o que não tem. Confia na justiça de Deus. Posso ouvir um amém? De acordo com os nossos olhos, às vezes até a misericórdia de Deus pode parecer injusta. Pastor, mas não tem base. Não, isso aqui, nós tivemos um caso recente aqui na nossa nação, de uma jovem que assassinou de forma fria os próprios pais. De repente ela vai para uma prisão, e ela se encontra com Jesus nessa prisão, segundo os relatos que temos, e ela se torna uma pregadora do Evangelho, e alguém vai dizer, não, aí não, eu me lembro do que essa mocinha fez, ela assassinou cruelmente os seus pais, e ela não merece pregar esse Evangelho de amor. Como? Então Paulo também não podia ter escrito nenhuma carta que ele escreveu para nós, porque ele era um assassino antes de se converter. Você está entendendo como que a nossa justiça é podre? E como é Deus que sabe todas as coisas? Então nós precisamos orar mais sobre isso. E quinto e último ponto, para ser um discípulo que vive em amor: responda sempre o mal com o bem. Vamos dizer isso junto? Aí não, pastor, sempre não. De vez em quando até que dá, mas sempre não. É Bíblia, gente. Romanos 12, 20. Paulo diz, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, mata-lhe a míngua. É isso, gente? Essa é a nossa Bíblia. A palavra de Deus é, se teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que significa brasas vivas na cabeça? Pastor, é ótimo, pelo menos o cérebro dele cozinha e ele morre miserável. Não, brasas vivas na cabeça era um costume antigo, egípcio, que a pessoa, quando ela se arrependia, eles pegavam como que bacias e colocavam brasas vivas mesmo, e ficavam andando na cidade com aquelas brasas sobre a sua cabeça. Sabe o que era o símbolo disso? Eu estou arrependido do mal que eu fiz. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que quando alguém te fez um mal e você paga esse mal com bem, você está pavimentando um caminho para que essa pessoa se arrependa e mude de vida. Eu queria ouvir um amém mais forte. E assim nós vamos ver a transformação do mundo. Pastor, mas está doendo até hoje o mal que ela me fez. E aí? Se você colocar mal sobre mal, o que vai resolver? Vai aliviar o teu coração? Vai te trazer paz? Você saber que aquela pessoa está sofrendo um mal também como ela te fez? Não, pelo contrário, ela conseguiu te transformar no que ela é. Quando alguém me machuca, e eu passo de ofendido para agressor também, eu me tornei no que aquela pessoa conseguiu fazer. Não, eu vou pagar o mal com o bem, e Jesus vai me ajudar nisso. Sabe, queridos, nós estamos dando espaço para que o ofensor se arrependa e busque o perdão de Deus. Retribuir o mal com o bem é deixar que Deus acerte as contas. Ótimo, pastor, ótimo. Então eu quero que... Não, sabe qual é a vontade de Deus? É sempre a restauração completa e a cura de todos. Essa palavra aqui, ela bombardeia o inferno não quer ouvir isso. Mas sabe qual é a vontade de Deus para todo ser humano? É que ele se arrependa, seja salvo e seja restaurado. Então Deus nunca vai querer assim, não, Deus quer que a vida flua. Deixa eu contar uma história rapidinho. Nós fazíamos parte de uma denominação, e a nossa comunidade, na época, a pastora Graça era a nossa pastora principal, e ela sempre tinha que fazer um relatório, que ela enviava para uma secretaria que nós fazíamos parte, e a Rosana na época era a secretária disso. Então ela pegou o relatório e foi lá levar para o escritório que a gente tinha que levar de uma outra igreja, que era a sede, uma sede de várias igrejas, vocês me entendem, ok? E a Rosana chegou lá para entregar o relatório. Quando ela entregou, a secretária que ia receber o relatório falou assim, cadê a cópia disso aqui, a xerox, né, como a gente fala, cadê a cópia? A Rosana falou assim, eu esqueci de tirar. Tinha uma copiadora do lado dela. Aí a Rosana falou assim, você poderia tirar para mim? Ela disse, não posso, aqui a gente não tira cópia. A Rosana ficou assustada, falou assim, como? Eu preciso de uma cópia só. Não, você vai precisar sair e tirar a cópia em outro lugar e trazer. A Rosana ficou abismada. Você está me falando que você não pode tirar uma cópia? Quanto custa uma cópia? Xande, quanto custa uma cópia?
10 centavos. O pastor Alexandre Anjos tem uma empresa de copiadoras, viu? Uma das maiores do Brasil, se você precisar, pode procurar. Hoje 10 centavos. Naquele tempo devia ser uns 3 centavos. Mas a proporção é a mesma. 10 centavos, gente. Você acredita que a Rosana teve que pegar o carro, sair, tirar uma cópia, voltar, entregar o relatório para ela? Isso eu estou falando de ímpio não, tá? Crente. Mas pato, crente, parente, tá. Não posso terminar a frase que está gravando, censurar dessa. Aí a Rosana entregou o relatório, beleza. Passaram-se os anos, a nossa igreja cresceu e ela se tornou uma sede de outras igrejas. Agora nós tínhamos outras igrejas que estavam ligadas a nós. Em uma dessas igrejas ligadas a nós, recebeu uma pastora de fora. Quem era essa pastora? Essa que era secretária lá. Virou pastora agora. E ela vem então trazer o relatório da sua igreja, da mesma forma, para entregar. Quem era agora que recebia os relatórios? Quem? A Rosana. Ah, Deus faz umas coisas. Você já está pensando aí na tua cabeça o que você faria. Você já está com sangue nos olhos, desgraçada. E aí, para completar um enredo hollywoodiano, a bendita também não tira cópia. Ela chega na frente da Rosana, ela não lembrava. Sabe do ditado que quem bate esquece? Quem conhece esse ditado, gente? Mas quem apanha, nunca esquece. Ela chegou na frente da Rosana. Rosana, eu vim trazer o relatório. A Rosana, seja muito bem-vinda. Não vou falar o nome de jeito nenhum, porque vai que ela está escutando. E essa eu não vou mesmo. E aí, pode ficar curioso aí. E a Rosana falou assim, obrigado pelo relatório e tal. Ela falou assim, mas eu esqueci a cópia. Na hora, a Rosana voltou uns 8 anos atrás e lembrou da cena que aquela mulher humilha a Rosana e faz ela sair por causa de 10 centavos. Sabe o que a Rosana fez? O que você faria? Responde aí. Eu acho que eu não sou crente desse tanto, gente. A Rosana falou para ela assim, aqui nós tiramos quantas cópias você precisar. Porque aqui nós agimos com o amor de Cristo. E a Rosana, se eu não me engano, lembrou ela do episódio. Ela falou assim, que vergonha que eu tô. Mas eu fiz isso porque fulano que mantém, sabe? Mas a Rosana pagou o mal com o bem. Sabe o que aquilo gerou? Uma restauração. Aquela mulher foi constrangida pelo amor de Jesus. E passamos a ter uma relação saudável. É assim que tem que ser, gente. Pastor, não, essa palavra, eu não levantei e fui embora porque ia ficar sem graça. Eu não dou conta disso. Nós vamos orar agora. E o Espírito Santo vai nos ajudar a viver isso, igreja. Sabe? Foi assim que nós recebemos de Jesus. Nós tínhamos fome, Ele nos deu o pão da vida. Nós tínhamos sede, Ele nos deu a água da vida. Nós éramos inimigos, nós acabamos de cantar isso aqui, mas Ele nos trouxe arrependimento. Então responda o mal com o bem. É agir como Jesus agiria. O último texto que eu leio contigo é Romanos 12, 21, onde Paulo fecha dizendo, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Como que o mal será vencido, gente? Não é com mais mal, é com o bem. O mundo lá fora está carente de uma igreja que ame de verdade e que vai viver essas práticas. Quem está disposto a viver isso em nome de Jesus? Então, em todo o tempo, os discípulos de Jesus foram perseguidos, foram injustiçados, foram caluniados, e eles responderam o mal com o bem. Então Jesus vai nos capacitar de forma sobrenatural para vivermos isso. O apóstolo Paulo, que nos escreveu esse texto lindo que meditamos hoje, só pôde escrever isso por quê? Porque era um assassino, mas foi encontrado pelo amor de Cristo e teve sua vida transformada. E agora ele prega sobre amor. Tem jeito para todo mundo. Não, pastor, eu tenho uma listinha aí de uns que não. Todo mundo tem jeito. Jesus pode fazer. O perdão de Jesus está disponível para você hoje. Ele quer trazer o bem à sua vida. Fique de pé no seu lugar, se você puder, por favor.
enquanto a banda sobe, eu quero te convidar a viver isso. Eu conheço um livro que tem o nome de Discipulado. Aconselho você a ler. Eu já li partes, mas eu resolvi comprá-lo para reler inteiro de novo. E o autor dele é Dietrich Bonhoeffer. É um pastor da Alemanha. Esse livro é um dos maiores clássicos da igreja moderna sobre discipulado. Sabe quem foi Dietrich Bonhoeffer? Um pastor da Alemanha que viveu no tempo em que o Hitler começou com a sua influência política na Alemanha. Mas eu não sei se você sabe, mas o Hitler ele não chega com uma proposta de matar, exterminar judeus, fazer o mal. Não, não. Ele se torna um aliado da igreja. A igreja alemã, com seus bispos e pastores, são convencidos por Hitler, ou pelo menos parte dessa igreja, e eles começam a bancar os planos desse, que depois se tornariam um louco, como nós conhecemos, mas a princípio não. Mas o Dietrich Bonhoeffer era um pastor jovem na época, e ele já notou que aquilo estava errado. E aí ele começou a discutir com os pastores, com os bispos dele, falou assim: gente, isso aqui está errado, isso não é de Deus. O nome desse cara está sendo colocado acima de Jesus. Isso vai fazer mal para a Alemanha. Ele já estava sendo alertado pelo Espírito de Deus. Ele foi desligado da igreja, tanto é que ele funda uma igreja paralela na Alemanha. Ele vai buscar auxílio na igreja inglesa, na época. E aí começam as barbaridades que Hitler fez, que eu não preciso citar aqui, você já sabe, que é talvez a maior tragédia que nós temos na humanidade, em termos de um ditador, de uma pessoa doente à frente com uma ideologia adoecida. Só que quando Hitler está no auge das suas loucuras, exterminando judeus de forma maciça, o Dietrich Bonhoeffer, junto com outros pastores, eles estavam tão desesperados que eles têm uma ideia: nós vamos matar esse cara. Você consegue imaginar de um cristão? Aí eu te contando porque eu comprei o livro chegou com uma etiquetinha de um filme que foi lançado sobre isso. E o filme se chama A Revolução. Procura lá, está na Amazon Prime, não é disponível gratuito, mas você pode alugar, acho que é R$12, vale muito a pena. E conta toda a história verdadeira de Bonhoeffer. E no filme, eles fazem uma trama para assassinar Hitler. Alguém chega a dizer assim: cara, nós somos pastores, como é que nós vamos matar alguém? Mas eles falam assim: não tem outro jeito, nós só vamos parar esse cara matando ele. E aí eles tramam, um dos amigos coloca uma bomba nele, e eles fingiram que estavam associados à Gestapo, né, que tinham feito lá, aceitado Hitler, porque quando o Hitler chegasse perto dele para uma ação que ele tinha militar, esse cara ia explodir essa bomba e ia matar o Hitler, ia tirar a própria vida, mas matar o Hitler. Resumindo, não deu certo. O Hitler sai, ele corre, tira as bombas para não morrer também. Você sabe que o Hitler morre depois, quando a guerra acaba, ele tira a própria vida. Mas aí, o Bonhoeffer nunca se sujeitou aos absurdos do nazismo. Ele pregava contra isso. Ele usava dinheiro dele e dos amigos para salvar judeus. Só que aí, os nazistas descobriram. Bonhoeffer foi preso. E ele passava todo o tempo nos campos de refugiados escrevendo. Com a sua biblinha, escrevendo. E aí, quando ele é julgado, ele vai ser enforcado. Porque ele traiu a pátria, usando dinheiro para libertar inimigos da pátria, que segundo eles eram judeus. E ele participou de um plano para tirar a vida do grande líder deles na época. Quando Bonhoeffer está lá com a corda no pescoço, e eu assistindo o filme, Deus falou ao meu coração que o próprio Deus não deixou que o plano de assassinato deles desse certo. Sabe por quê? Para não manchar a vida de um homem de Deus com vingança e com maldade. E eu não estou aqui falando mal do Bonhoeffer não, tá? Eu acho que de todos os homens que nós estamos aqui, se nós estivéssemos no lugar deles, vendo o que Hitler fez, nós iríamos querer fazer a mesma coisa. Parar um cara desse de qualquer jeito. Mas Deus coloca a sua mão, não deixa que eles assassinem Hitler. E quando ele está lá, o Bonhoeffer foi enforcado 2 semanas depois.
a guerra acabou e o Hitler tira a própria vida. Pastor, então esse cara só se deu mal? Não. Porque quando ele está com a corda no pescoço, ele diz assim, ó, eu não abro mão da minha fé. Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da Alemanha, Jesus é o Senhor da minha casa, o mal não vai prevalecer na nossa nação. E eles então cortam a corda, mata ele morre fisicamente, mas até hoje os seus livros ecoam, tocando corações e transformando vidas. Por quê? Porque Deus guardou um servo dele de pagar o mal com o mal. Bonhoeffer não tem essa mancha na sua vida. Se ele tivesse conseguido tirar a vida do Hitler, como outros tentaram inclusive, talvez os seus escritos que ele fazia lá no cantinho, preso, oprimido, não poderiam chegar até hoje e tocar tantas vidas. Você consegue entender? A justiça não é nossa, é de Deus. Não somos nós que determinamos quem vive, quem morre, quem merece o bem, quem merece o mal. Não somos nós que julgamos, e a nossa parte é amar. Pastor, é um desafio. Vamos orar agora para que Deus nos ajude. Eu te convido a fechar os olhos. Eu te convido a fechar os olhos e a orar, dizendo: Senhor, me ajude. E eu quero te chamar para um exercício de olhos fechados. Pense em alguém que você conhece que não é cristão e que precisa ser alcançado com o amor de Cristo. Mas eu quero te levar a pensar mais em alguém que não é cristão e que precisa do amor de Cristo, mas que fez algum mal a você. Pense nessa pessoa agora e eu te convido a orar por ela. Talvez se ela não fez um mal para você, mas fez um mal para outro, ou faz o mal para ela mesma. Nós somos centenas de corações aqui nessa noite, online também. Você consegue imaginar com o que nós podemos encher os céus agora? Com orações de redenção e não de vingança, com desejos de bem e não de mal. Isso vai mudar a nossa geração. É esse tipo de cristão que Jesus conta. Então eu te convido agora a fazer isso. Feche os olhos. Deixe o Espírito de Deus trazer isso ao teu coração.